Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos então iniciar a nossa sexta aula. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito de um outro gênero textual que também é bastante utilizado nos nossos dias, que é a resenha crítica. Mas talvez você se pergunte, o que é uma resenha crítica? Bem, a resenha crítica é basicamente um gênero textual que consiste em expor as características de um livro. Então, se houver um livro que você já leu e que você tenha gostado, ou mesmo que você não tenha gostado, a resenha consiste em expor ou em transmitir as características desse livro para outras pessoas através de um texto. Bem, e o que esse texto fará, professor? Nesse texto, você pode falar a respeito do enredo, ou seja, da história da obra, pode falar um pouco a respeito dos personagens, do tempo em que a ação está acontecendo e também sobre o espaço em que ela acontece. Muito bem. Geralmente, numa resenha crítica, nós temos a apresentação de alguns detalhes curiosos a respeito da obra. Também indica-se, geralmente, uma faixa etária para as pessoas que gostarão de ler aquela obra, que apreciarão fazer a leitura dela, bem como detalhes particulares a respeito da obra. Por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo uma resenha sobre o livro Maus, de Art Spiegelman, um livro feito baseado em histórias em quadrinhos e que fala a respeito da perseguição nazista aos judeus por volta ali da Segunda Guerra Mundial. Então você dirá, por exemplo, que uma das características importantes desse livro é que ele faz os personagens se antropomorfizarem. O que é isso? Que os personagens adquirem características de animais. Isso é uma característica marcante dessa obra, e que ela é feita em quadrinhos para chamar a nossa atenção. Conseguiram perceber como funciona mais ou menos a estrutura de uma resenha crítica? Bem, ela é dessa maneira. Então você pode ler a obra primeiro e depois falar um pouco sobre a história, sobre os personagens, sobre o tempo, sobre o local em que ela acontece e mencionar nesse texto alguns fatos nela que foram marcantes para você. Indicar ali os pontos positivos, os pontos negativos dessa obra e também indicar uma faixa etária, ou seja, que idade você classificaria esse livro para que uma pessoa pudesse ler e gostar dessa leitura. Muito bem. Bom, nós temos um exemplo de resenha crítica no livro de vocês, na página 46 e na página 47 da unidade 2 de língua portuguesa. Nós desenvolveremos uma atividade relacionada a esse conteúdo. Então eu peço que vocês observem lá no nosso Agenda Edu e no Google Classroom que mais informações serão dadas a respeito da realização dessa atividade. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.